Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, com a santa e bendita paz de Jeová Deus, aquele que vive, que reina e que dura para todo sempre, que reina para todo sempre. Irmão, mais uma vez eu estou diante desse instrumento, e fazendo mais um vídeo, pedindo ao Senhor para que me conceda mais uma oportunidade de compartilhar mais um vídeo com vocês. Nessa data, nesse dia chamado hoje, onde estamos vivendo tempos angustiantes, tempos terríveis, tenebrosos, e onde as notícias vêm e nos abalam. Aqueles que estão em Cristo não abala, mas fica pasmo, perplexo, Mas eu, hoje à tarde, vindo de um culto, de uma reunião, onde o irmão estava ministrando e Deus falou profundamente, ricamente, sobre o processo da cura de Naamã, sobre o processo que levou Naamã a mergulhar. Uma palavra muito abençoada, muito forte. Eu vi Deus falando profundamente ali. Mas ao sair daquele culto, eu fiquei refletindo no processo. Se tudo aquilo que aconteceu teve um processo, e o processo foi ardiloso, irmão. A gente prega Naamã que mergulhou, que o orgulho de Naamã, até aí tudo bem, mas o processo, como trabalhar de Deus, levou aquele processo, ou seja, aquele propósito. Embora que Naamã, o pessoal fala que Naamã foi orgulhoso e tal, sim. Mas o processo que levou até a palavra chegar a Naamã. Aí a Bíblia vai falar sobre uma menina. No seu capítulo 5, verso 1 e 2, do 2 Reis, ela narra essa história, e o epígrafe fala a cura do leproso Naamã. Até aí tudo bem, ela narra a cura, mas eu quero narrar o processo que levou ele a buscar a cura. Ah, Deus, fala, Senhor, aleluia, fala, Senhor, nessa terra, fala para o teu povo, Senhor. E Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria. E era este homem valoroso em extremo. Ele era muito valoroso, porém era leproso. Essa foi a referência. A segunda referência, no versículo 2 do seu capítulo 5, diz: e da Síria tinha saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada ainda pequena da terra de Israel, a qual servia a mulher de Naamã. Pronto. Tá aí o processo. O trabalhar de Deus. E tem situações que a gente não entende. Tem situações que Deus nos coloca, permite nos colocar em certo local para ser bênção. Nós somos, aleluia, canal de bênçãos. Deus, ele escolheu a cada um de nós com um propósito. Quando ele nos chama, quando ele nos separa e quando ele nos unge, é porque ele tem um propósito. Mas o problema de tudo isto é que às vezes nós não atentamos para o propósito, porque o processo é ardiloso. Muitas das vezes nos acovardamos. Muitas das vezes, ao invés de obedecer, como o Senhor diz, sacrificamos, como? Se escondendo.
ao invés de fazer o que Deus quer, e muitas das vezes o processo, ele é como esse processo dessa menina, como foi o processo da vida de Daniel, como foi o processo na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que foi que eles fizeram? Nada. Mas o governo, a Bíblia diz que quando o governo é péssimo, todo mal, toda pessoa sofre. Então, no tempo da desobediência, vinha os inimigos sobre Israel. No tempo da obediência, vinha a paz. Mas quando ele estava acostumado com a paz, acomodado com a paz, aí esquecia de adorar. Esquecia de ter o temor e começava a migrar, a fazer aliança com o mundo. Se era o povo separado, que tem eu de estar fazendo aliança com o mundo? Você só vai num lugar onde Deus manda. Porque o lugar onde sabemos que a adoração é na casa do Senhor, não é no mundo. No mundo ninguém adora o Senhor. Adora o Senhor no seu âmbito, no seu ambiente de adoração. E tem mais uma coisa, antes de entrar no contexto da menina, que estamos causando um grande equívoco. O que é isso, irmão? É que nós não estamos sabendo a causa de irmos à casa do Senhor. Muitos vão dizendo que vamos adorar. Mas será que vamos adorar ou vamos, no caso, querer fazer uma barganha? Querendo ir buscar. Porque lá é o lugar de adorar. Ser sacrifício vivo. Agradecer a Deus pelo que você recebeu. E muitos estão indo lá buscar algo, o seu intento, a sua vontade, o seu ter, querer ser. E na realidade nós vamos na casa do Senhor para agradecer, adorar, sacrificar ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito, porque o salmista diz isso, que darei eu ao Senhor pelo benefício que eu tenho alcançado, ou que tem feito em minha vida. Não está dizendo assim, como é que eu vou buscar o Senhor sacrifício para a minha vida? Não, Ele já fez. E na proporção que eu estou agradecendo, Ele está fazendo. Porque é assim que é o processo. Mas voltando para a palavra, que eu quero ser bem sucinto, aquela menina, ela poderia, essa moça, ela poderia jogar até uma palavra de maldição sobre Naamã. Que quando Naamã chega em casa, ela vai tira suas roupas, suas vestes. Ela contempla que Naamã é leproso. E ela diz assim: esta disse a sua senhora, se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O processo de Deus em levar aquela menina até a casa de Naamã, como, vamos dizer, aleluia, ela foi levada como escrava. Ela foi escravizada. Ela foi retida, desterrada, saiu da sua casa, foi levada do meio dos seus. Mas eu não vejo aqui a menina reclamando, porque aquele que Deus usa como instrumento na terra, Ele cuida. Então ela figuraria preeminentemente na história. O Espírito Santo nem sequer dá o seu nome. Você pode olhar que fala sobre uma moça. Entretanto, o seu testemunho afetará nações inteiras. Hoje eu estava falando com a minha esposa que tem gente que almeja lugares altos, mas o Senhor, Ele jamais vai dar lugares altos a você sem primeiro passar por lugares baixos. Jamais você vai subir no pedestal sem primeiro passar pelo deserto. Jamais.
O processo de Deus em nossa vida é de tratamento para que assim sejamos instrumento dele na terra. Porque não é a todos que ele vai confiar. A esta menina ele confiou. Ele prepara tanto você por dentro que, embora ela tenha ido como escrava, ela não se importava. O amor de Deus ardia nela e ela tinha empatia. Ela poderia não somente ter se sentido amargurada, carrancuda e zangada com Deus por haver permitido a ela ser levada cativa da sua terra e família e feita uma escrava na Síria, mas ela não manifestou nenhuma destas mais características. Ela reteve o seu testemunho, aleluia. As coisas que ela não entendia, deixava nas mãos do Deus, que exemplo. E é isso que eu estou dizendo, você está preparado para ser usado por Deus como instrumento? Quantos louvores eu vejo, quantas pessoas cantando leva-me Senhor, usa-me Senhor. Será que você está pronto para ser usado por Deus do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer? Tem hora que você tem que parar um pouco. Porque tem hora que arde em você aquela vontade de fazer algo para Deus, daqui a pouco esfria. É como se você comesse uma batata, eu lembro do saudoso Adilson Souza, o irmão Adilson Souza. O irmão comeu uma batata doce e o estômago dele ficou queimando, e ele não entendeu o que é queimar humano, algo carnal ou espiritual, e foi na casa do pastor. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma obra, porque dentro de mim está queimando, está ardendo. Eu quero fazer algo de Deus. E o pastor disse, calma, rapaz. Você tomou café com o quê? Pastor, eu comi uma batata doce. Então espera a batata doce esfriar no seu estômago. E daí você vai ver se é de Deus ou se é da carne. E tem hora que nós não sabemos se é motivo ou se é chamado. Meu Deus. Aquela menina talvez ela não tinha entendido o porquê. Mas o Senhor já tinha preparado tudo. Aquela menina foi canal de bênçãos. Talvez você não entenda. Você está num lugar onde muitas vezes você nem quer ficar. Mas se Deus colocou você neste lugar, é para que você seja bênção. Eu já fiquei num lugar onde não era para ficar. E eu disse, Senhor, eu tenho que fazer a tua vontade. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas se for por obediência, deixa eu ficar. Eu fico. Agora, se não for, Senhor, que o Senhor faça a sua vontade e que eu saia. Porque esse lugar não é para mim. Mas aquele que é instrumento, é usado como instrumento de Deus, ele tem que tomar decisões sábias. A menina, ela tomou decisões sábias, ela teve empatia. Ela não amaldiçoou. Ela não disse, opa, ainda bem, tomara que morra. Me trouxe cativo, agora está morrendo. Não. Se ele soubesse que lá em Samaria tinha um homem de Deus. E daí vem uma decorrência, né? Porque quando Deus quer operar, ele usa o seu instrumento. Ele não usa instrumento dos outros. Ele prepara você para ser usado como um porta-voz de Deus. E aquela menina, ela, na sua humildade, ela diz à sua senhora, se ele soubesse que lá em Samaria tem um homem de Deus. Olha Deus, a conexão. Deus usa a menina lá na Síria, lá em Samaria já tinha preparado Eliseu. E a Bíblia diz que quando Naamã chega, ele vai ao seu senhor dá uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel se aborrece porque achava que o rei da Síria estava buscando ocasião para ter guerra, mandando que curasse Naamã. O que Deus é para fazer na sua vida não precisa intervenção de políticos, não precisa intervenção do Estado, não precisa intervenção humana. O que Deus quer fazer na sua vida só basta você crer.
A obediência é melhor do que sacrifício. Se você obedecer e se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E você vê que Eliseu nem da sua casa saiu, mandou um recado. Mandou um recado. Então fica aí a palavra, que não sei qual o lugar onde você está, se o lugar é desértico, se o lugar é de aflição, mas saiba que todas as coisas contribuem para o bem. E não vai demorar. O Senhor primeiro envia, aquieta seu coração, acalma seu coração, lhe concede paz de espírito. Depois ele vai dar empatia, porque não adianta eu estar num lugar onde não tenho amor pelo próximo. Embora o lugar esteja deprimente, mas se Deus está contigo, não importa o local que você está. Se tem aquele que tudo pode. E aquela menina tinha quem tudo pode. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde. E que você venha refletir. Realmente você está pronto para ser instrumento de Deus na terra? Está pronto a ir onde Deus te levar? Ou você vai renunciar o chamado? Retornar porque não suportou. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde. Este é mais um vídeo. Que continue orando em meu favor, para que o Senhor conceda mais graça e que eu também seja um instrumento de Deus, de bênção na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.